um aiancé de loia, aiançou com loia, aiancé de loia, ouro malé e modibaô. Aiancé de loia, aiancé de loia, aiancé de loia, ouro malé e modibaô. Ele é o aiancé de loia, aiancé de loia, aiançou com loia, ouro malé e modibaô. Axé, boa noite a todos que estão chegando. Mãe Oiá abençoe. Vamos aguardar aí a nossa convidada de hoje entrar. Olá. Axé, boa noite. Boa noite, mãe Leni, boa noite, Axé, Saravá. A bênção, né? Que a mãe Oiá abençoe. Nossa, como ela tá linda, maravilhosa. Ai, você viu? Convidado especial tem que estar a caráter. Nossa, Oi, minha filha Fran, boa noite. Olha o pessoal chegando aí, mãe Lenir, ó. Uhum. Prazer, primeiramente, viu, mãe Lenir, estar com a senhora. Gratidão pelo convite. A tenda de Umbanda Pai Jacob de Aruanda agradece muito, muito por estar fazendo parte aí desse trabalho tão maravilhoso que a senhora está fazendo e de muita responsabilidade. Eu acredito que nós, sacerdotes, sacerdotisas, né, mães de santo, pais de santo, mães pequenas, pais pequenos, tem que ter mais pessoas com essa pegada, né, com esse trabalho que é maravilhoso, a gente se dedicar mais à nossa Umbanda, à nossa religião maravilhosa. Gratidão mesmo, axé nos caminhos da senhora, viu? Eu que agradeço pelas palavras, o incentivo também é muito importante, né, porque, querendo ou não, né, mãe, a gente tá dando a cara para bater, né? Sim, sim. Não é fácil a questão do preconceito, como a senhora sabe, o preconceito, muitas vezes a gente não tem tanto apoio assim, mas estamos aí, né? E agradeço a senhora, a sua Goa, a seus filhos, por estar aqui com a gente, para poder, né, nos apoiar. Sim. E a gente possa levar o máximo de informação para as pessoas, né, entender que a Umbanda ela é maravilhosa. Maravilhosa. Né, nossos caboclos são incríveis, então é isso, agradeço aí a todos que estão chegando, muita axé a todos, minha mãe Úrsula aí, linda, maravilhosa. Então, hoje eu prevou que eu estou aqui na tenda, como eu já havia dito, né? De um limão a gente faz uma limonada. Exatamente. Mãe, queria conhecer a sua história, a sua trajetória. Vamos conhecer a tenda do pai Jacob de Aruanda, né? Isso. Da cidade de Uberlândia. Uberlândia aí, um abraço para quem é de axé, muita axé a vocês, muitas bênçãos para essa cidade maravilhosa. Axé. Aqui é uma cidade maravilhosa mesmo. Só lembrando, mãe, eu não sou de Uberlândia, eu sou goiana, de Goiânia mesmo. Uhum. Vim para Uberlândia com 11 aninhos e já me considero uma mineira, né? Eu sou mais uai do que piqui. Coisa boa. Eu sou mais do queijo do que do piqui, mas amo ambos. A gente tem essas coisas, né? Eu também, eu sou maranhense, mas vivi muitos anos no Ceará e hoje estou no Sul, né? Então Olha, tá vendo? É impressionante como a vida da gente, como a nossa vida, nessa correria nossa, eu acredito que tudo tem um dedinho aí, né, da espiritualidade, tudo aí tem, né, Oxalá, os guias, orixás, os caminhos são por eles, né, e a gente tudo direitinho, quando a gente trabalha na coisa certa, quer dizer, pelo menos pra gente é certo, né? A gente vai saber se é certo só quando a gente for embora daqui. Verdade. A questão de eu estar aqui no Rio Grande do Sul realmente é um chamado dos orixás, né? Eu não estou aqui à toa, é uma missão. Estamos aí, a gente tenta dar o melhor que a gente pode, né, mãe? Muito bom. Eu acho que cada um está no seu lugar. Nenhum está fora do seu lugar. Inclusive, a gente está... Estou aqui em Uberlândia, já vai para 30, eu estou com 50, mudei para cá com 11. Nossa, tem mais de 30 anos que eu estou aqui. E desde então, a Umbanda, para mim, ela já era na minha vida.
Axé a todos que estão chegando, Mo Silva, Yasmin, Julie, Ale, Miguel, Yasmin, Ana Paula, Josi, Carol, Paulo, Kenny, meu querido, muita axé. Kenny é um querido, desde de sempre ali, muito acolhedor comigo. Ele é maravilhoso. Ele tá aqui comigo. Ele veio me dar uma força. Eu falei, meu filho, vamos lá comigo pra mim, pra me ajudar lá, né? Porque ele é meu cinografo, como é que fala? É social media. Ele é meu social media. Tudo meu. A gente que senta, a gente que resolve as coisas. Kenny, vamos fazer isso? Ele, vamos. Você topa fazer isso? Topo. Ele que vai, ele que toma conta, ele mais uma filha, ou duas, que toma conta da página do Instagram, né, na rede de vizinha. Tem que ter apoio, né, mãe? Porque não dá para fazer tudo, não tem como. Não tem como. Não dá, mãe. É muita coisa. Pedro de Baluaê, o Júlio, gratidão a todos. Aí, meus filhos, ó, tap na tela. Vamos levar essa live, vamos subir essa live para todo mundo vir para cá, porque hoje haja conversa, haja assunto. Haja bastante assunto. Depois tem a parte 2, eu quero que a senhora volte de novo. Sim, né? sim. Não começou, mas já vamos, né? A parte 2. Sim, vamos. Eu também vou fazer, depois quando as coisas der agora é quaresma, uma correria danada, mas assim que terminar esse processo de quaresma, tudo tiver mais light, não sei quando, mas a gente vai marcar e eu vou convidar a senhora para estar numa live comigo, viu, Ai, gratidão. Vai ser um prazer receber a senhora no TikTok. Que grata mesmo. Eu tenho uma moça também que me ajuda bastante, a Daia de Xangô, é de Xangô também. Ai, que bom. Inclusive, a gente já sempre fala, né, que o povo de Xangô está sempre na minha volta. A maioria dos meus convidados foi tudo de Xangô. É muito bom, né? É muito maravilhoso. Eu assisto sempre quando dá. Claro. Na hora que eu assisto, assim, sempre, porque sempre a gente está trabalhando correria. Quarta, sexta, é terça, é quinta. Então tá uma correria danada. Mas quando dá, eu sempre vou lá, vou assistir, dou meus tap-tap também, falo uma boa noite, já assumo, mas sempre estou aí, acompanhando o trabalho da senhora. Meu pai e minha mãe te abençoe, minha filha Thalia. Boa noite, axé a todos. Carlos Eduardo, axé, Thalia. Isso. Bianca. Meus filhos estão aí. A Bianca está sempre nas minhas lives. Gratidão pro Bianca. A Ju também, que a Ju aí, a Ju de Oxum. Está sempre nas minhas lives. A primeira vez que eu entrei na live da senhora, eu entrei e fiquei, né? Eu vou ter que convidar ela. Ou não, a gente já tem, vamos tentar o sim. Aí, deu certo, né? Deu certo. Eu fiquei apaixonada ali nas suas falas, na sua verdade, a Umbanda. Não é isso, né? As pessoas muitas vezes, como eu sempre digo, né, mãe? Critica sem saber, vamos conhecer, né? Pra gente poder ter uma opinião, né? Não é só simplesmente chegar agredindo, né? Essa questão da agressão é bem complicada. A gente tem que respeitar a fé de cada um. Eu também acredito muito nisso. Mãe, assim, antes da gente começar a falar do assunto principal, que é sobre a minha pessoa, eu levantei uma bandeira, isso não é de agora, sempre, isso foi há mais de 30 anos que eu estou na lida da Umbanda, né, que não é fácil, a senhora sabe como que é. Eu não sei, eu tenho a impressão que em outras vidas, provavelmente eu devo ter sido alguém assim que lutou muito por uma causa. Seja ela qual for, eu sinto isso dentro de mim, sabe? Eu sinto isso dentro de mim. E parece que eu vim para Umbanda, não para ser aqui a salvadora da Umbanda, não é isso. Eu vejo que a gente, como pessoas com cargo, né, com hierarquia maior numa casa, né, como pessoas encarnadas, a gente tem que pôr na cabeça dessas pessoas ignorantes, porque igual eu falei outro dia no meu status, no meu WhatsApp, vamos falar a verdade, a palavra, eu já tô de saco cheio, sabe? Eu já tô de saco cheio. Nós estamos no século XXI,
Sabe, Lili? A gente já não está no tempo pré-histórico, a gente já não está no tempo da Inquisição, a gente está no século XXI, a gente está as pessoas entrarem na cabeça que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um entra e sai de onde quiser. Com certeza, com certeza. Sabe? As pessoas têm que entender. Outro dia eu estava vendo um vídeo aí de um amor, de uma bênção de pessoa, um padre da Igreja Católica, falando que a gente não tem que vir em centro de Umbanda nem de Candomblé para pedir a cura, porque o diabo também cura. Eu falei, cara, mas aonde que esse padre tá? Sabe? Então eu fico muito, assim, sinceramente, eu perco até minha bênção. Eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa. Sabe? Então eu penso assim, as pessoas têm que ter uma consciência o seguinte, a gente não mexe com ninguém. É verdade. A gente não sai por aí pregando dentro de ônibus, de praça, com os fios, né, com as guias no pescoço, com as nossas roupas brancas, incentivando ninguém vir para o Umbanda, para o Candomblé, para a Quimbanda, para o Kardec, ninguém. A gente está no nosso canto aqui, ó, trabalhando, né? Eu falo, as pessoas têm que ter mais um pouquinho de respeito, e não é só pela religião, é sobre gênero, é sobre cor de pele, é sobre homofobia, é sobre gordofobia, é sobre o diferente. O ser humano, tem muitos seres humanos ainda tão ignorantes que não é só a religião em si, é um contexto tão grande que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui, não é só 2 horas, 3 horas, 5 horas, a gente vai ficar aqui 200. Acho que todas as horas que a gente tiver para estar usando essa bênção que é a internet, que é o Wi-Fi, que é a senhora me convidar, eu convidar, todos nos convidar, todos falar, levar a palavra, isso não vai acabar nunca. Estão matando pessoas, estão tirando vida de pessoas, com sexo, né, com opção não, com gênero diferente. Estão matando pessoas. Isso para mim é um cúmulo. Ah, porque você tem que ser hétero, porque senão você não se encaixa. Eu tenho que ser o que Deus me propôs ser, que os orixás me propôs ser. Quem é maior do que Deus, do que Olorum, Oxalá? Então, assim, me perdoe pelo meu desabafo, já começar assim, porque ultimamente eu ando super revoltada com até mesmo dos nossos governantes, a irresponsabilidade dos nossos governantes. É pessoas que entram dentro de terreiro para quebrar, para bater em mãe de santo, em pai de santo, em babá. Ninguém quer saber. Ali tem uma família, ali tem um sentimento, ali tem um amor. Eu não dou conta disso, mãe. Eu fico a ponto de dar sabe, é igual ontem eu falei na palestra aqui com o pai pequeno. Eu falei, pai pequeno, eu fico revoltada, por quê? Porque a Umbanda pra mim, ela tem um significado de amor tão maravilhoso, tão maravilhoso. Só que eu vou contar uma coisa pra senhora, aqui em Uberlândia, os templos, os centros, as tendas, os congá, os barracão, eles são desunidos. A senhora está aí no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. A senhora me convida para uma live. Eu tenho várias pessoas aqui que são bandistas, que sofrem preconceito, candomblesistas. Aqui, Uberlândia tem muito. Que não se une. São cada um no seu quadrado, cada um no seu mundinho. É um metendo carga em cima do outro, mandando demanda, querendo acabar com a casa do outro. É o outro com inveja do outro. É outro que passa na porta do centro, do terreiro, e vê quantos carros tem. Isso aqui, ó. Porque tem carro demais, é porque tá ganhando muito dinheiro. Porque, vamos falar sério, tem muitas casas que hoje é comércio. Infelizmente. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Não tô falando só de outras, não. Tô falando de muitas casas de Umbanda. De Quimbanda. Tudo é dinheiro. Então as pessoas falam, nossa, deixa eu passar ali, nossa, a porta da casa da mãe Úrsula tá assim de carro. Nossa, mãe Úrsula deve estar nadando do dinheiro. Oi? Isso me machuca profundamente. Porque igual na minha palestra eu falo que eu não tô de olho no seu carro, não tô de olho na sua casa, na sua carteira. Eu tô de olho no seu coração.
Porque Deus, Olorum, Oxalá, Xangô, todos os orixás, eles não fazem milagre. É merecimento. Eu não curo a minha dor se eu não tiver o merecimento. Então as pessoas acham que a casa tá cheia, deixa eu mandar a demanda para acabar com a casa. Isso é uma tremenda hipocrisia, mãe. Cada um que tem que mexer na sua panela e cada um que fale da sua casa. Outra, eu não mando demanda para ninguém. Por que eu tenho que ser demandada? Só porque a minha casa tá cheia de axé? Isso é o cúmulo. Então, assim, tem hora que eu fico assim, cara, por que tantas pessoas usam Umbanda para fazer mal para os outros? Usa a Umbanda, porque a Umbanda não é do mal. Usa o nome Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Kardec. Por que todo mundo gosta do Kardec? O padre não foi falar mal do Kardec? Tomar água fluida é coisa do demônio? Olha a ponto que o ser humano tá, mãe. Olha o ponto que o ser humano chegou. Então não é pela minha, é pela da senhora, é pelo Kardec, é pelo Candomblé. Porque todo mundo tá ali coligado energeticamente. E eu vou parar, porque senão eu já começo a chorar e eu fico emocionada e eu sou convidada. A senhora fica à vontade, me perdoe. Não, mãe, a senhora, eu só ouvi verdades, é bem isso mesmo, a senhora falou tudo. Que muitas pessoas até não têm coragem de falar. Infelizmente, prega a caridade, o amor e o blá, mas não se une. Não se une. A prova disso é que a gente não tem um governante para que possa nos representar. Não tem. Não tem. Tem padre, tem pastor, tem tudo, menos o da... né? E aí, como é que fica? É o que eu falo. Quem é por nós? Que nós acreditamos. Verdade. Ali, ó. Os orixás, nossos exus, nossas pombogiras, nossos baianos. Perfeito, essas palavras. Eles são por nós. Porque aqui na Terra, para falar a verdade para a senhora, quem luta por nós? Verdade. Quem luta? No eterno conflito, né? Na eterna briga para a gente poder fazer a nossa religião, né? Poder ter um pouquinho de paz. Infelizmente é bem isso mesmo. Sim. Axé a todos aí que estão chegando, que mãe abençoe. Então, mãe, vamos conhecer a sua história, né? Mãe Úrsula. Vamos conhecer a minha história. Minha história é uma história triste, mas feliz, uma história de... É que nem eu falo, eu acho que todo dirigente espiritual, ele não veio pelo amor, ele veio pela dor. Infelizmente. Antes da senhora começar, apesar de já ter passado, né, mas mesmo assim, todos os dias é nosso dia, né, mãe? Feliz Dia da Mulher, apesar que passou. E a senhora é a primeira convidada mulher aqui, né, representando aí essas Ialorixás, caciques de Umbanda, enfim, a senhora está representando a todas nós, não só a Umbanda, a Quimbanda, não, é um todo, né? Cada líder representa um todo, né, mãe? Então, obrigada e mais uma vez, parabéns. Tá? Para a senhora ser essa mulher forte, guerreira, com a verdade nas suas palavras, briga pelo que a senhora acha, pelos princípios. Então, isso é muito louvável. Aplausos para nós, porque é igual eu falo, eu não tô brigando só pela tenda de Umbanda Pai Jacob de Aruanda. Quando eu falo de Umbanda, eu falo de um todo. Quando eu falo de Candomblé, eu falo de um todo. Não porque eu não sou uma iate, né, de Candomblé, que eu tenho que virar as costas e não defendê-los, porque eu sei que ele está dentro do axé, o que sofre. A gente sente isso, ó. Só a gente sabe o que a gente passa, né, mãe? Só sim. Nós sabemos. Sim, sim. Então, às vezes a gente fala, e eu fico muito lisonjeada de ser a primeira mulher, né, do axé, estar aqui representando. Não merecia tanto, mas
Merece, com certeza. A senhora pode ter certeza, mãe, que meu nome ainda vai ser muito falado, porque eu vou caçar muito problema com muita gente. Conte comigo. Eu vou causar muito problema com muita gente. Esse povo vai ter que nos engolir. Com certeza, com certeza. Um domblezista, um bandista, um kardecista, ribandeiros. Um Xangô sempre precisa da Oiá, né? Oiá e Xangô sempre estão juntos. Então é isso Entendeu? aí. Não tem como. Aqui, ó. É Xangô, é Yansan, é Oxum, é Ogum. É uma parada tanto. E eu não sou de correr de briga, não. E pra falar a verdade, mãe, pra falar a verdade, a gente, energeticamente falando, as pessoas falam assim, ai, não tem medo de demanda, não tem medo disso, daquilo. Sabe de quem eu tenho medo? Falar sinceramente para a senhora e por quase 30 pessoas que estão aí nos assistindo, eu tenho medo é da mão de Deus, de Olorum, do meu pai Xangô, da minha mãe Ansan, e essa mão eu tenho medo. De gente viva não, de gente encarnada não, e de espírito, né? Enfrenta, né? Todo mundo tem o seu. É igual eu falei na minha live de domingo passado, não manda certas coisas, uma inveja, um pensamento ruim, uma demanda para casa de alguém, porque você não sabe quem toma conta da coroa daquela outra pessoa. Eu vi essa live, mãe. Achei maravilhosas suas palavras. Entendeu? Então, às vezes, você está demandando com a pessoa, falando, é fraquinha, não tem ninguém que toma conta lá. Tem. Todo ser humano é médio, todo ser humano é guardado, é protegido. Entendeu? É fogo no parquinho mesmo, minha filha Thalia. Meus filhos sabem como é que a mãe de santo eles são. É brincadeira, viu? E a todos aí que estão chegando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha filha. Axé, Eduarda. Li Ribeiro. Pai Claudinho, Axé, meu querido, sempre aí nos acompanhando. Pai Elton de Ogum. Priscila Dantas. Obrigado, gente. A benção ele, né? A benção aos mais novos, a benção aos mais velhos. E minha mãe, Ansan, meu pai chegou, abençoe todos vocês na live da mãe Lenir. A Thalia, quero ouvir a história novamente. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, mãe. Mãe Úrsula, filha de Xangô e Ansan. Ela começou muito pequenininha, com 5 anos já conversava com espíritos. Tinha uma menininha que me acompanhava, a minha mãe trabalhava e eu ficava com meu irmão, porque eu tenho um irmão, né, que é mais velho que eu, sou a caçula. E, inclusive é médio, mas hoje ele está na igreja evangélica e está tudo bem. Nos amamos do mesmo jeito, o respeito do mesmo jeito, e ele também a mim. E minha mãe ia trabalhar e a gente tinha a visita dessa menininha, que nos protegia, que conversava com nós, que dava a mãozinha dela quando a gente estava com medo. E foi muito tempo assim. E eu nasci numa família muito grande, como eu falei, eu sou de Goiânia, né, Goiás, e lá a gente morava na roça com a minha avó, que eu me recordo algumas coisas, com meu avô. As mães trabalhavam na cidade e deixavam os filhos menores com a vovó e com o vovô, né? Com o vovô, né? Meu avô, eu me lembro muito pouco dele, ele era muito bravo e ele me dava altas bengaladas, porque eu era muito chorona, eu sempre fui muito chorona. E eu me lembro das bengaladas do meu avô, ele chamava minha avó, então a minha mãe falava, essa menina chorona, menino cala a boca, qualquer coisa tá com essa boca aberta. Então eu fui criada assim com muita... eu tive uma infância de brincadeiras com os primos, de subir em árvore, pé de manga, brincar no rio e comer manga, subir no pé da manga para comer manga. E aí, enfim, a gente, resumindo um pouco, a gente veio de Goiânia. O meu pai era carreteiro, né? Porque eu era motorista de caminhão, só para a senhora ter ideia a profissão da pessoa. Eu era motorista de caminhão.
E aí sempre, meu irmão meu falecido pai também era, e sempre que o meu pai mudava, né, a rota dele, a gente tinha que acompanhar ele. Então saímos de Goiânia, viemos para Professor Jamil, que é perto. Depois de Professor Jamil, fomos para Centralina, de Centralina, Uberlândia. Aqui a gente chegou, amou e ficou. E meu pai sempre nessa rota para passar, né, sempre em casa. E aqui em Uberlândia eu cheguei com 11 anos, mas sempre fui apaixonada pela espiritualidade. Sempre. Isso é fato. Meu irmão recebia primeiro, ele sempre trabalhou, mas meu irmão foi um assim, não vou dizer que foi errado, porque a gente nem pode falar isso errado ou certo. Foi o modo que ele aprendeu, foi o modo que ele desenvolveu, né, dentro de casa, recebendo espíritos muito que machucava a gente, né? Então assim, enfim. E eu via aquilo e eu ficava hipnotizada. Eu falava, caraca, que coisa linda. Aí foi onde eu conheci o pai dos meus filhos, me casei, né? Casei muito nova. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina, né? A minha filha mais nova tem 35 anos, o meu do meio tem 31, que fez agora, e o meu caçula tem 29. Ele faz 30 agora em junho. O Marco Túlio fez 31 e a Elizabeth tem 35, vai fazer 36. Já estão todos grandes. Sou vó de 8 netos, todos homens. Não tenho neta menina. Meu sonho era ter uma netinha, né, pra me colocar ela bem piruinha, mas não deu. Eu ia acabar com a vidinha dela. Mas o Loru falou, não, vou mandar só homem pra você, porque eu tenho 8 netos homens. A minha filha também era grande, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Todos com saúde, maravilhosos. Amo de paixão. E tirando os netos, que não são do meu sangue, mas são meus netos, filho das minhas filhas de santo, filhas da Miogã, filhas das minhas filhas da corrente, que também eu gosto carinhosamente de chamar de netos, né? Então, aí eu fui para Jundiaí, me casei. Eu fui mãe muito cedo da minha filha, né? Aí me casei, que é o pai dos meus 2 filhos. Fui para Jundiaí e lá eu comecei a ir em lugares que eu sempre fui muito curiosa, né? Sou taurina, então pensa pra senhora ver. Sou taurina, então assim, a pessoa que não tem um pingo de paz nem sossego. E comecei a ir em alguns centros de umbanda, de quimbanda. Eu acredito que aqueles centros, alguns que eu fui, que eu não sabia, eram, né, de quimbanda, umbanda misturada, umbanda omblé, umbanda esotérica, então, enfim. E eu comecei a amar mais e comecei a me desenvolver. E nesse processo eu me desenvolvi toda errada, toda bagunçada. Pensa numa pessoa que sofreu. Sofri. Quando eu fui parar numa casa mesmo, uma casa que praticamente eu acredito, que hoje eu acredito que foi a espiritualidade que me levou até ela, essa casa, o pai de santo mais sério, um pai de santo mais rígido, tinha os testes de pólvora na mão do Exu, né, incorporado, caboclo, né, o caboclo, você incorporava com o caboclo, o pai de santo te levava para o mato, você incorporava o caboclo, e você tinha que ir atrás da sua erva. E eu mesmo sem saber nadar, o meu caboclo teve que entrar no rio, atravessar o rio, porque a erva dele estava do outro lado. Era assim, né? Os testes de espiritualidade. Eu já ouvi essas histórias bem parecidas. Antigamente era bem... Sim. Os testes eram dessa forma, né, mãe? O caboclo ia pro mato... E tinha que trazer para mostrar que era, né? Muito legal. E aí tinha os Exu. Quando o Exu vinha, colocava pólvora na mão, ou então te dava de 6 a 7 garrafas de pinga. Pinga 51, me recordo. Hoje eu não posso nem ver tal da pinga em algum lugar que eu falo, misericórdia. Pingo era 6 a 7 garrafas incorporadas com o Exu. E aí o pai pedia para sair a entidade para ver se você colocava
conseguia fazer o 4, entendeu? Então, assim, era um tipo de mediunidade, um tipo de testes que era feito em você, porque hoje tem a experiência, a semiconsciência e a consciência. E é aceitável a consciência e a semiconsciência. Agora, a inconsciência, você ser um médium inconsciente, é muito antigo, porque lá atrás ou você estava incorporado mesmo, ou você lascava a palma da mão, ou você se afundava no rio mais fundo, saía de rio afora, ou você caía precisando de glicose na veia, porque o Exu saía, você tinha que correr para o hospital para tomar uma glicose na veia. Então, hoje eu não posso fazer isso, esses testes com meus filhos. Se fizer agressão física, nossa, arruma processo, várias coisas, né, mãe? É bem complicado. Justamente. Hoje você tem o quê? Tem a entidade, eu tenho a mediunidade de visão, que eu olho, vejo ali a entidade, né, a encosta, né, chega perto ali do médium, atrás aqui desse chakra aqui, né, da nuca, e ali começa o contato. E quando você consegue ver isso, aí você fala, legal, vamos lá. E o médium é que tem que se firmar. Hoje o médium é ele a entidade, é ele a entidade, é ele a entidade, entendeu? Você vê que antigamente era mais sério, né, essa questão da incorporação, né? Uhum. Deus o livre, o pai de santo, aquele cacique, enxergar um que estava querendo se fingir. Nossa! Aconteceu isso nesse dia mesmo desse teste com o meu caboclo chama Caboclo Tupã, né? Ele deve ter mais ou menos 2 metros de altura, um indião, mas é gato demais da conta. Ai, meu índio é gato demais. Cabelão preto, sabe? Bem... Os índios eram, né? Eles eram um mão assim, bem... grandões, fortões, né? Bem cara ruim. Os pajés, os caboclos, os caciques. E aí eu me recordo bem que no dia que foi pro teste da mata, eu ainda falei pro meu pai de santo, eu falei, o pai, como é que ele chamava, gente? Chama, porque ele já era bem um senhorzinho. Pai Bento, Pai Alberto, nós chamava ele de Beto. Pai Alberto, nós chamava ele de Pai Beto. Eu falei para ele, pai, eu não sei nadar. Eu sou igual machado sem cabo. Bateu na água, afundou. Ele falou assim, quem vai nadar é o seu caboclo. Se precisar, ele vai nadar. Então entrega a vida na mão do seu caboclo, porque se você for de correnteza abaixo, seu caboclo é que vai se ver com você. Porque ele vai ter que tomar conta mesmo do seu aparelho e ficar mesmo, te deixar mesmo inconsciente para você deixar ele trabalhar, fazer o que ele tem que fazer. Porque ele sabe nadar, ele sabe caçar e ele sabe a erva dele. Mãe, mas eu confesso para a senhora que me deu medão, não foi medinho não, foi medão. Porque eu comecei na consciência. Eu comecei na mediunidade consciente, né? E se eu falar que não, vou estar mentindo. A mediunidade minha era muito consciente. Se ouvia tudo, você achava que era você que estava falando, você ouvia, você falava, gente, é eu que estou respondendo, mas não era. Porque tinha coisas que a entidade fazia que você não faria. Não tinha como você fazer, né? Quando vai passando esse processo, é igual eu falo para os meus filhos hoje, que estão aí, não existe... Eu passei por esse processo, todo pai, mãe, todo passa por esse processo. E aí foi quando ele chamou os caboclos e eu pedi. O caboclo, pã, me ajuda. Me põe consciente aqui, porque se eu precisar de nadar, o senhor já está desencarnado, mas eu não. Eu tinha o quê? Quando eu me casei, eu tinha uns 21, 22 anos, eu era muito novinha ainda, era muito, a cabeça era muito fraquinha, sabe? E aí, fui, e tocou para acabou, e eu fui, e ai, graças a Pai Oxóssi, meu caboclo veio, nadou, acordei, quando eu saí da incorporação, toda molhada, eu tinha um cabelão grande, bem preto, meu cabelo, que eu amava o cabelo, aquele preto
Eu usava aquela tinta preto azulado, que no sol chega até brilhava, de tão preto que era o cabelo. E aí eu acordei que tudo molhado, eu falei, meu divino Pai eterno, ele foi. Mas se eu tô aqui é porque deu certo, né? É verdade. A Umbanda, a senhora é do Caboclo Tupã. Uhum. Do Caboclo Tupã. Caboclos bem rígidos, né? Não é fácil você lidar com esses... Não, ele é muito bravo. Tupã, rompimato, enfim, esses, né? Oxóssi. Flecha, caboclo, tem o caboclo estrela guia do meu pai pequeno da casa, que ele é muito severo, muito bravo. Imagina, filha. Eu conheço rompimato, que Deus o livre. Só me falar em rompimato eu já tremo. Rompimato também muito certeiro. Cláudia, axé, minha querida, benção. Meu pai e minha mãe tinham família, Cláudia. Chegou, né, Miguel, tá aí. Fácil, esses índios, nossa. Então, assim, e foi minha primeira, aí foi a minha primeira circulação inconsciente. Aí depois veio, né, seu tranca, chegando. Eu tenho 3 Exus de coroa. Esses 3 Exus só veio um, que é o meu de frente, que é o seu tranca das almas. Os outros 2 eu nem conheço. E eu acho um absurdo, esses médicos é igual parabólica, sabe? Desce 40, 50, 70, 90, que eu trabalho é com 70 Exu, 90 pombogira. Gente, isso é até polêmico, né? Porque se a gente for falar, a senhora sabe, né? A gente é esculachado. Mas eu, na minha humilde opinião, eu não concordo também, sabe? Porque é um desgaste energético muito grande. Essas questões do elevador, né, mãe? A senhora sabe. Tipo, eu tô com um, depois tô com outro, depois tô com outro. Eu sinceramente, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com o de frente. Algum momento pode ter uma passagem, tudo bem. Mas não fica aquela coisa, toda sessão tu trabalha com 2, 3. Eu acho, não sou muito de acordo. Mãe, assim, eu particularmente, se você tem de frente que está junto com os outros 2, porque, né, no nosso caso aqui é 3. 3 Exus, como vira, 3 baianos, 3 caboclo, 3 herê, mas sempre tem um de frente, é esse que vai trabalhar. Com certeza, com certeza. Aí eu pergunto para a senhora o seguinte, se eu tenho um que toma conta da minha coroa, dos meus caminhos, de tudo meu, por que eu tenho de trazer os outros 2, sendo que esse, tipo assim, vou dar um exemplo para a senhora entender. O senhor Tranca-Rua das Almas que eu trabalho, ele trabalha na Caruda Pequena, com almas perdidas. Mas aqui dentro da casa, por exemplo, tem o Marabô. Marabô é do pai pequeno da casa. O Marabô, ele vai acessar outras energias. Seu Tranca acessa uma, seu Marabô acessa outra. O Tronqueira, que eu tenho Exu Tronqueira na casa, que é da Thalia, da minha filha Thalia. Ela é esposa do pai pequeno da casa. Ela trabalha com o Exu Tronqueira. O Tronqueira vai para outra energia. Se eu tenho uma egrégora de Exus aqui dentro, todos trabalham numa falange, num trabalho, num foco. Por que eu preciso de trazer 3 dos meus, ou os 3, seu Tranca vem o outro, sendo que todos aqui se ajudam, eles trabalham mútuos, todos trabalham juntos. Entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Seu Tranca-Rua, a diferença dele é que ele é o guardião dessa casa, ele é o dono da casa. Ele é o dono. Ele comanda, apenas isso, mas não quer dizer que ele seja o melhor, que ele seja é igual ele fala, eu trabalho, ele mesmo, é da boca dele. Eu trabalho com os meus companheiros. Meus companheiros me ajudam. Então tem pessoas que tem uma série de pessoas que falam assim, porque meu Exu faz, meu Exu. Não, peraí. Quando se tem uma gíria de Exu, aqui na casa tem o quê? 7, 8, 10, 11, 20 médios incorporados. Vamos dar um exemplo. É 20 Exu trabalhando, mãe. Exatamente. É 20 energia de Exus.
Sabe como que eu vejo uma gira de Exu? Um exército, um ajuda os outros e vai pra guerra. Entendeu? Seu Tranca fala, antes tinha o Tiriri na casa. O Tiriri trabalhou muito tempo na casa. Seu Tiriri era muito bom para uma energia. Seu Tranca falava, a pessoa conversava com ele numa sexta-feira, que é dia de assistência, ele chegava e falava assim, passa essa moça aqui com o Tiriri, com o Tiriri, porque o caso dela, quem vai resolver é o Tiriri. Olha só. E ele é o guardião, ele é o dono da casa. Aí as pessoas falam assim, ah, mas se o guardião da casa não resolver, quem vai? Não, vamos a senhora vê, até dentro da nossa própria religião, tem as pessoas que se acham médios. Aqui nós não estamos falando de Exu. Exu é companheiro, Exu trabalha junto. Pombogira trabalha junto. Caboclo trabalha junto. Agora, quando o médium ele é o cara ou a cara, ele quer ficar acima até das entidades. Aí não tem jeito, né, mãe? Aí não tem jeito. Daia, minha querida, axé. A Daia é a pessoa que me ajuda, ela é de Xangô também, mano. Axé, Daia. Meu pai Xangô abençoe, a benção seu pai Xangô. Mas é bem assim, infelizmente a arrogância toma conta, né, mãe? Toma conta. Mãe, eu falo muito, o dia que o meu ego entrar pelaquela porteira ali, ó, eu fecho o terreiro. Pela palavra que eu tô dando. Como não, a senhora, nas suas palavras, nessa força, essa mulher tão guerreira. Que não é filha de Xangô, né? Não tem como ser diferente. Não tem como, mas às vezes é predestinado. É igual eu falo, mãe, eu falo isso na palestra. Eu falo o dia que o meu ego, que eu me achar a poderosa, a bichona, que eu me achar acima das minhas entidades, eu fecho a porteira, sabe por quê? Porque aí eu não vou servir para nada. Porque o médium, para mim, ele pode ser sacerdote, mãe de santo, pai de santo, iá, orixá, babá. Ele pode ser quem for. O dia que ele fala que ele é mais do que suas próprias entidades, seus próprios orixás, para mim já game over. É verdade, com certeza. O jogo já tá, entendeu? Aí já não entra mais espiritualidade, já entra o ego, já entra falta de unidade, a caridade, já entra outra coisa. Principalmente ao seu tranca-rua, que eu tenho uma afinidade assim, afinidade surreal com ele. É algo assim de outras vidas. Eu agradeço todo momento, não só a ele, a todos os meus, por ter me escolhido, né? Aos meus orixás, aos meus guias, mas seu tranca-rua por ter me escolhido como média dele, porque seu tranca-rua ele me dá uma lição de humildade. Ele me dá uma lição de humildade que eu falo, cara, e esse homem é tão brabo, esse homem frio, esse homem xinga, esse homem tem hora que ele fala assim, coisa na cara das pessoas, que depois minhas cambonas falam, eu falo, meu Deus, essa pessoa nunca mais vai voltar aqui, nunca mais vai confiar na casa. Eu sei como é que é, eu sei. Porque eu também tenho um tranca-rua e é exatamente assim, ele é brabo, ele não tem papa na língua. Se ele tiver que me arregaçar de cabeça para baixo, ele faz, que é para aprender que a coisa não é do jeito que a gente quer, né? Deixar subir o ego, enfim, né? Então, é bem... É algo, mãe, é algo surreal. Tem hora que eu agradeço tanto, eu agradeço, é por isso que eu falo, eu defendo a Umbanda, não só a minha, mas todas os axés, por isso, por esse amor, que é um amor assim, que eu tenho por eles, pelos orixás, pela espiritualidade, porque acho que não seria diferente se eu tivesse em outra religião. É a Umbanda mesmo que me escolheu, né? Eu sou Umbanda, então eu falo, se eu fosse contar um pouco da minha história, aí vamos lá, o resumo da minha história. Aí fiz lá... Querido, boa noite. O Júlio falou, já ia me dar game over, quando se acha melhor que os outros. Mas eu falo, os médios de hoje, eles têm que agradecer muito, muito a lei, né? Que hoje a lei existe,
E hoje a espiritualidade, ela quer mais que os médios aprendam mais ouvindo do que falando, né? Mãe, a Daia também, ela tem uma passagem do seu Tranca-Rua. E ele é muito bravo. Que a gente, ela é do Xangô e a gente é da Padilha, né? Ela tem uma Padilha, eu tenho também, mas aí as nossas passagens é o Tranca-Rua. E esses homens, quando chegam, a senhora já sabe, né, como é que Já é. chega chegando, metendo o pé na porta. Quer dizer, não chega metendo, é os dois pés na porta. Eu falo, eu faço desdobramento com ele, às vezes ele me leva para fazer desdobramento, porque às vezes ele quer pôr o dedo na minha cara mesmo, sabe? Que não tem como. Aí ele faz o desdobramento, me leva e fala, vem cá. Aí eu fico tudo assim, né? Ele levanta essa cabeça. Médio Tranca-Rua, não abaixa a cabeça, não. E para falar comigo, levanta essa cabeça e olha dentro do meu olho. Que eu tô falando é com a senhora. Ou às vezes você sai. Às vezes nem senhora é, você sai. Entendeu? O Júlio falou, uma pena que os médios mesmo Tranca-Rua se acham Tranca-Rua. E sabe o que a entidade pensa. Pois é. É, uma pena que os mesmo Tranca-Rua se acham. Não, e tem muitos, viu? Sabe o nome dele? Júlio? Júlio? Oi, Júlio, pior que é, eu conheço muitos médios de Tranca-Rua que o ego é por isso que andaram, por isso que viraram andarilhos. Você pode ir atrás de qualquer andarilho na rua e chama ele para entrar no seu terreiro, fala para ele, canta um ponto de Tranca-Rua para você ver. Se ele não recebe o Tranca-Rua dele na hora. Porque a maioria de médico que o ego sobe, que ele se acha, ele anda andarilho, porque o seu Tranca-Rua mesmo fala. Eu subo, eu evoluo junto com o meu médico. Meu médico evolui, eu evoluo junto com ele. Mas se o médico abaixa, né, cai, faz as coisas que não é para fazer, com certeza eu sou neutro. Mas com certeza pagamento vem. Com certeza. E vira andarilho, porque ele é o dono da rua, né? Então, vira andarilho. Marcos Mina Nagô, boa noite aqui, pai Marcos de Tambor de Minas, de Belém do Pará. Axé, meu querido. Axé. Axé, Letícia. Axé, boa noite. Minha filha Letícia, meu pai, me abençoe. Essa é minha filha. Então a senhora é a matriarca da sua família em questão da religião. A senhora começou. Foi eu. A minha mãe começou no Kardec. Minha mãe era kardecista, né? Minha mãe, ela nunca se desenvolveu, teve mediunidade. Ela tinha mediunidade, mas a minha mãe começou... Segui outro lado. Segui outro lado. A nos levar para o Kardec. Mãe, nós já fomos evangélicos, nós já fomos kardecistas, nós já fomos... já fui em saída de santo no candomblé, mas não fui de frequentar, né? Eu tenho mão de corte, eu tenho iniciação no candomblé, inclusive eu jogo búzios, né? Mas eu não é que eu não quis ir pro candomblé, é porque a Umbanda, o chamado da Umbanda para mim, ele é muito mais... a Umbanda me chamou... Entendi. Diferente. A sua missão era Umbanda, não tem outra coisa, né? Não, é Umbanda tradicional. Tadiele, minha querida, Axé, boa noite. O Júlio falou ali, ó, conheci mesmo 2 dirigentes aqui que se acham Tranca-Rua. Chega da pena. Infelizmente, né? O ego sabe muito. Tem demais. Eu, às vezes, eu sou um pouco brava, assim, mas eu sou filha de Ansan, eu tenho Ansan. E eu tô doutrinando esse lado meu. Às vezes eu falo um pouco meio alto, às vezes eu sou meio sem paciência, isso eu sou. Mas, assim, como o seu Tranca tem como eu ser não. Tem como não, porque, cara, o homem, ele é... Eu sei. Tem que ser ele. Porque se o ser humano ficar daquele jeito ali, eu vou falar pra senhora. Não tem como. Tem como não. É problema. Tranca-Rua são muito... Eu digo assim, eu digo que o meu Tranca-Rua, meu pai Tranca-Rua é o meu freio, né?
Eu tenho assim, um medo dele. Quando eu penso em fazer alguma coisa, opa, trancar a rua na minha colinha. Não, não vou querer. É desse jeito. A senhora acredita que eu também penso desse jeito? Não, Eu não tenho dá. essa Porque coisa na depois vem, né, mãe? Vem, depois as cobranças. Deus livre, não dá. E ele é assim, ó. É igual ele fala, eu executo. Anda direito comigo, médio meu, anda direito comigo. Tem tudo. E tem mesmo, mãe. Tem mesmo. Se eu trancar a rua, ele é... E não é só o médio dele, não. Igual a casa que é dele, ele é o guardião da casa. Ele é todos os filhos. Ele acolhe. Ele acolhe, claro. Ele é o paizão mesmo da galera aqui. Ele é o paizão, ele é o vô, ele é o companheiro. Ele acolhe, ele traz para debaixo mesmo da capa e fala: pode deixar que eu tomo conta de vocês. Mas respeitando sempre os Exus deles, a caminhada deles. Mas ele fala: quem deve paga, é igual o Xangô, né? É verdade. Quem deve paga, Verdade. e quem merece recebe. Até porque eles vêm na Terra, no mundo, para nos ensinar a ser melhor, né? Sim, eles são Então, muito melhores. qual seria o propósito deles virem para a gente não melhorar, né, mãe? A gente tem que melhorar, mas ainda assim, Sim. as pessoas custa entender essa ligação entre tanto faz, Exu, Pombagira, Caboclo, a gente tem que melhorar, não piorar, não ir para trás. Infelizmente, o ego toma conta. Vou pedir o Kennedy para pegar um negócio para a senhora ver. Pega ela para mim, meu filho. A foto ali, ó. Deixa eu trancar a rua para mim. Deixa eu mostrar para a mãe. Foto. Deixa eu trancar a rua. Vou mostrar uma foto para a senhora que é dele, que ele, através de uma médium que desenha. Essa médium me viu no diálogo com os espíritos, que eu fiz esse diálogo com os espíritos com Jefferson Viscardi, e ela me viu e falou para mim assim: se o senhor Tranca-Rua, que a senhora trabalha, quer dar um presente para a senhora. Eu já o conheço, mas aqui na foto, eu conheci ele pela foto, pelo olho. Nossa, que show! Aê! Viu? O homem é espetacular. Aí tem do Pai Jacob também, do Pai Jacó que eu trabalho. A do Seu Tranca, a diferença ali, como ela fez, é uma média que ela faz os entornos quando a entidade aparece para ela. A diferença do Seu Tranca ali, que o olho dele é mais claro, mais pro verde, e o cabelo dele é maior um pouco, assim. E o cavanhaque, né, que ele tem uma barba bem mais cerrada. Mas é aquilo que eu conheci ele... Como se ela fosse uma desenhista pictografia, mais ou menos isso, né? E esse aqui é o Pai Jacó. Ai, que lindo! Esse é o pretinho bem que eu trabalho, Pai Jacó de Aruanda. Agora Aí eu ela preciso mandou... perguntar, mãe. Falei, mãe, não, e ela foi assim, ela do Neide, ela entrou em contato comigo por e-mail, eu tenho que mandar presente. Aí ela fez a Maria Padilha das Almas, que eu trabalho, só que eu ainda não coloquei no quadro, tá ali para colocar no quadro. A Dona Maria Padilha eu tenho, ela disse que ia fazer do Exu Mirim, Tranquinha, que eu trabalho, mas quando ela mandou para mim, ela falou, não vou cobrar nada, é um presente que eles mandaram dar para a senhora. E eu chorava, porque o Pai Jacó, ele mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem. E tá ali também na parede. Agora, o Seu Tranca, ele mandou falar para ela o seguinte: fala para minha moça que com ela eu falo diretamente. Não precisa escrever mensagem, não. Eita! É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, com certeza. Mãe, aí a senhora é Tenda Pai Jacob. Como é que é essa história do Pai Jacob? Ele é o chefe da casa, ele é o frenteiro, como é que é essa história? Ele é o chefe da casa. Tudo começou com o Pai Jacó. Meu irmão, quando ele desenvolveu, né, que a gente desenvolveu praticamente junto. Meu irmão trabalhava com o Pai Jacó. Jacó mesmo. Jacó, né? Eu já trouxe o Pai Jacob.
com B maiúsculo. Aí foi criada a tenda de Umbanda, né? Que é a nossa camiseta, que é toda escrita assim, ó. Show de bola. Tenda de Umbanda para Jacob de Aruanda. Aí a gente até mudou agora o slogan, porque aqui tem o Machadinho, né? Que é de Xangô, ó. Sim. É um preto velho, mais preto velho, e o Machadinho, que a casa é de Xangô, né? E aí, para Jacob, quando ele veio em mim, né? Meu irmão, a gente trabalhava, começou a desenvolver, eu comecei a juntar aí, né? Recebendo tudo quanto é quiumba e mais um pouco. Até chegar aonde eu cheguei. Do teste de mediunidade. Aí vim para Uberlândia e a minha mãe, ela não aceitava Exu. Ela achava que Exu, como foi colocado na cabeça de várias pessoas, que Exu era do mal, que Exu era isso, que Exu era aquilo. Quando eu vim de Jundiaí, eu já trouxe, seu Tranca-Rua já veio na coroa, já de frente, né? E eu pensava, eu falava, gente, como é que eu apresento, como é que eu chego lá para minha mãe e falo para ela, kardecista, que tem que, né, que eu trouxe o Exu, que o seu Tranca vai trabalhar, enfim. E eu trouxe o Tranca. Primeira vez foi complicado. Primeira vez, segunda vez foi mais complicado ainda. Até que hoje, para minha mãe, seu Tranca é Deus no céu, seu Tranca na terra para ela. Você vê como as coisas mudaram. E o pai Jacó, porque foi o primeiro preto velho que eu recebi na minha coroa. Ele é o que veio, ele é o preto velho de frente na minha coroa. Então, antes do seu Tranca vir, o pai Jacó que veio primeiro, o pai Jacob que veio primeiro. Então, ele veio, aí ele já riscou ponto, aí ele já deu os comandos. Porque, mãe, eu não tenho pai nem mãe de santo na minha coroa. Eu não sou feita em casa de ninguém. Quem fez a minha coroa, quem fez, criou a tenda, põe isso ali, põe aquilo ali, a tronqueira ali, foi seu Tranca e o pai Jacó. Eles que foram meu pai de coroa nessa caminhada há mais de 30 anos que estou de dirigente espiritual. Não sou feita na Umbanda, né? Não tenho banho de Amanci, não sou batizada na Umbanda, não sou feita no Candomblé, não, nada. Comecei a incorporar dentro de um quartinho, né? Depois fui para o centro, lá em Jundiaí, isso tem muitos anos, nossa, muito mais de 30 anos, porque o meu filho mais do meio, caçula, vai fazer 30, então a minha mais velha, o pai Jacob pegou ela no colo, ela vai fazer 36, então para a senhora ver quanto tempo tem. E aí lá em Jundiaí eu comecei, só que quando eu vim pra cá, não tinha centro, não tinha nada. E aí a gente trabalhava o quê? Dentro da lavanderia da minha mãe. Era dentro da lavanderia, sabe? Aí trabalhava meu irmão, trabalhava minha nora, minha ex-nora, né? Porque meu irmão casou, minha ex-cunhada, porque meu irmão casou de novo. Essa ex-cunhada minha, ela trabalhava também. E a gente atendia algumas pessoas. Só que era dentro da lavanderia da minha mãe. E toda essa carga, essas que não tinha nada firmado, não tinha tronqueira, não tinha nenhuma firmeza né, para essa energia dissipar, ficava dentro da casa da minha mãe. Aí a minha mãe tinha dia que dormia bem e acordava mal. Minha mãe tinha dia que dormia feliz e acordava triste. Minha mãe tinha dia que dormia falando, no outro dia acordava sem voz. E aquilo ali foi muitos anos. Aí um dia o pai Jacob chegou, né, incorporado comigo. Aí meu irmão já tinha afastado. Não queria trabalhar mais, enfim. E eu, como amava, pra mim era um sonho. Falei, cara, eu só vou. Com a cara e com a coragem. E fui. E o pai Jacó dando as diretrizes. Então, a partir de hoje, não vamos trabalhar mais aqui, né, do jeitinho dele. Eu chamo ele de meu bom velhinho. E aí parou de trabalhar na garagem da minha mãe, que ele falou o que estava acontecendo lá dentro. Aí a gente foi para a garagem, que é do outro lado de lá. Menor do que esse cômodo. Eu tô no barracão aqui, ele é bem comprido, né? Depois eu vou mostrar para a senhora. Aqui tá o altar, aqui para trás é o barracão. Aí a gente foi para uma garagem que era um quadradinho, bem pequenininho.
E ali a gente puxou uma cortininha para trocar roupa, a tronqueira. Aí seu Tranca já veio, já pediu para colocar a tronqueira, que já era um ponto de força. Aí a gente para Jacó veio, já pediu para fazer um ponto de força de Xangô, que a gente foi atrás das pedras para fazer um ponto de força, colocou Xangô em cima. A egrégora é tudo através das suas entidades lhe guiando, mostrando como é que eles querem. Tudo foi construído com o que eles estavam pedindo para ser feito. Sim, tudo. Não tem assim, nenhum pai de santo, nenhuma mãe, nem ninguém que veio aqui falar isso aqui. Aconteceu uma vez, assim, aí lá a gente trabalhou muitos anos. Aí o seu Tranca um dia falou assim, ó, se prepare que nós vamos ter uma casa maior, né? Ele falava buracão. Porque seu Tranca, quando ele veio lá no início, ele era muito ainda indoutrinado. Ele era ainda muito mais, ele é bravo hoje, mas ele era muito mais. Então ele não falava moça, ele falava égua. Ele não falava pega na minha mão, ele falava pega nos meus garfos. Como eu comecei a trabalhar com ele, ele era bem assim. Ele não tinha, parece que ele não tinha ainda aceitado a querer aquela evolução. E é igual eu sempre falo. Quando o médium fala, o meu Exu é mau, é porque o coração do médium é mau. Vai me perdoar, aos pais, às mães que estão aí, me perdoem. Mas a entidade traz a essência que o médium tem dentro dele. Então, por isso que eu falo, na tenda de Umbanda para Jacob de Aruanda não faz amarração, é porque dentro do meu coração, não se faz. Para mim, o amor não é amarrado. Na tenda de Umbanda para Jacob de Aruanda não se faz o mal pro próximo, o Exu não vem fazer o mal pro próximo, derrubar ninguém, porque dentro do meu coração, não aceito de hipótese. Então, quando fala assim, mas meu Exu não evoluiu. Não evoluiu porque o médium quis evoluir. O médium pensa diferente. As pessoas que são mal, né? As pessoas, o pensamento, o coração, não é as entidades. Não é a entidade. A entidade, ela é maravilhosa. A entidade, toda entidade é maravilhosa. Mas ela vai aqui, ó. Ela conhece melhor do que nunca o coração do médium. Então, quando fala pra mim, igual meu Exu Mirim, que eu trabalho, o Tranquinha, ele não fuma maconha. Mas muitos falaram para mim que para chamar o Exu Mirim, os ogãs, da corrente, o médium tinha que fumar maconha. Então eu acho isso um absurdo. Entendeu? Por que com o meu Exu Mirim, o que eu trabalho, Tranquinha, ele vem e ele não pede esse tipo de coisa? Não era para pedir? A Pombogira, Dona Maria Padilha das Almas, que trabalha comigo, e as demais que trabalham aqui dentro, elas não fazem amarração, elas não fazem magia para acabar com o casamento, para acabar com o namoro, para acabar com nada. Por que tem outras Marias Padilhas em outros lugares que fazem? Aí eu falei até isso em outras lives, numa live que eu fiz. As pombogiras foram as mulheres que mais sofreram na mão do bicho homem, quando elas foram encarnadas. Elas sabem o sofrimento que deu para elas saírem de um casamento sem amor. Teve umas que permaneceram num casamento muitos longos anos, vivendo sem amor. Aí hoje elas vêm em terra para amarrar alguém que não tem amor pela outra, para trazer uma pessoa que não é para ficar com a outra. A primeira pessoa não tem amor próprio, né? E aí ainda quer amarrar uma pessoa à força, né? Tá tudo errado. Aí quando eu falo, mãe, que as pombogiras vêm aqui na tenda trabalhar pelo amor próprio, pelo nosso amor próprio, primeiro começa em mim, depois em mim, terceiro em mim. Elas vêm em terra para trazer isso para nós, mulheres, o empoderamento. Você não quer ficar comigo, não? Que bom! Então, eu vou passar o meu batom, vou arrumar o meu cabelo, vou ficar linda, maravilhosa, vou colocar o meu melhor vestido
vou comprar o melhor perfume, vou sair, vou pro shopping, dar um rolê, mostrar pro mundo que eu sou linda e maravilhosa. É simples assim. Com certeza. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É isso que a Pombogira vem trazer para mim, vem trazer para a senhora, vem trazer para minhas filhas, para assistência. Ah, você não me quer, não? Pra que eu vou te amarrar, caboclo? Você tá achando que você é a última bolacha do pacote? Não é isso? Com E tem certeza. homem que se acha. Sabe o que acontece? Que, mãe, eu sou solteira hoje. Eu sou solteira agora, dia 21 de abril. Vai fazer um ano que eu estou solteira. Eu fui traída. Eu fui traída. Quem que contou a traição? Foi eu? Foi ele? Não, foi seu tranca. E quem me traiu? Com a filha de santo, dentro da minha casa. Uma filha de santo me traiu. Então, assim, olha como que as coisas. Teve muitas mães, muitos pais de santo que ficaram sabendo da minha história e falaram, mãe, a senhora não vai fazer nada. Eu falei, não. Sabe, porque eu acredito na lei de causa e efeito. O que é dos dois está guardado. Eu não vou acender uma vela, sabe? Porque eu não quero carregar nenhum carrego para cima de mim. Porque toda pessoa que faz, sendo incorporada ou não, mãe, ela paga junto. Então deixa meu pai Xangô, deixa minha mãe Ansã, deixa a espiritualidade, deixa o Olorum, Deus, deixa Oxalá, deixa Jesus resolver a causa e efeito, ajudar. Entendeu? Agora eu tenho dó pelo seguinte, eu só tenho dó. Dó do modo de ser humano. Dó de um lado de ser humano. Eu sou dirigente espiritual, mas sou ser humano. Eles dois, a escolha dos dois, entendeu? Foi uma escolha ruim para os dois. Porque é muito mais fácil eu chegar na senhora, eu tenho um relacionamento, eu chegar e falar, ó, tchau, não dá mais, vamos separar, você vai pro seu canto, eu vou pro meu. Digno e bonito, né? Bonito, sai bonito, entendeu? Então eu falo, dirigente espiritual, seja lá qual for, que estiver me ouvindo, não pague o mal com o mal. Eu já falei isso e falo novamente. E essa sempre foi, sim. O pessoal está perguntando se na minha época do meu desenvolvimento foram sempre as mesmas entidades. Foram, principalmente Seu Tranca-Rua, principalmente Caboclo Tupã. Pai Jacob foi o primeiro, mas ele deu passagem uma vez para minha preta velha que chama Vovó Adelaide. Isso! Ela veio isso mesmo, Vovó Adelaide. Ela veio uma vez e ela trabalha muito, a bengalinha dela é muito pequenininha, ela trabalha quase lá no chão. E ela veio uma vez, deu só essa passagem. A única, mas de caboclo foi o mesmo. Herê Mariazinha, a Mariazinha da Praia é a mesma. O Baiano Severino, Caboclo Tupã, Baiano, Marinheiro. A Cláudia está dizendo que é o Sete Onda. A Cláudia está falando que é o Sete Onda. Então, mas é o Marinheiro, Cláudia, é o Marinheiro mesmo? Marinheiro, porque é do pai pequeno, Marujo das Sete Ondas. Marujo Sete Ondas. O meu é Marinheiro Sete Ondas. Isso, Marinheiro Sete Ondas. O meu boiadeiro. Olha só que coincidência. A senhora tem a mesma ereminha, a minha Mariazinha da Praia. Marujo do pai pequeno. Ah, bom. O pai pequeno é o Marujo. O meu é Marinheiro Sete Ondas. A Letícia aí, ó. A Letícia e a Tatiele são minhas tambonas. Aí elas falam Marinheiro Sete Ondas.
Não, prontamente elas já responderam ali, né? Cambone já sabe ali, lembra rapidinho, né? E o boiadeiro é Zé Mineiro. Zé Mineiro. Zé Mineiro. Quais as linhas que a senhora trabalha aí na tenda do Pai Jacob? A Umbanda, criança, preto velho, boiadeiro, marinheiro, Herê, cigano, Exu, Pombogira, Exu Mirim, caboclo, já falou. Caboclo, baiano, marinheiro, herê, cigano, Exu, Pombogira, Exu Mirim. Acho que é isso. 7. Que legal. E como que a senhora faz para trabalhar com todo esse povo? Assim, como é que a senhora faz essa divisão de trabalhos? Porque é bastante entidade, né? É assim, porque toda segunda-feira é papo para preto velho. Só preto velho. Preto velho. Não muda. Essa aí, desde quando começou a tenda. A segunda-feira é do velhinho. Não tem negociação, né? Não tem negociação. Ele não abre mão disso. Segunda-feira é preto velho. Quarta-feira a gente faz giras diferenciadas. Aí vem toda a linha. Que a Umbanda tem 7 linhas, né? Então vem toda a linha. E na penúltima sexta do mês, normal, diga-se de passagem, que agora não tá normal, então não tem. Penúltima sexta é Pombogira e última sexta é Exu. Isso é normal. Agora, na quaresma, continua preto velho na segunda. Quarta-feira continua giras diferenciadas. Igual ontem foi gira de marinheiro. Ontem foi gira de baiano. Agora, quarta-feira que vem, vai ser gira de boiadeiro. Gira que vem a quarta, agora é boiadeiro. Axé, minha querida. Então, aí, mãe, o que acontece? Agora, só que na quaresma, até acabar a quaresma, é gira preto velho, quarta gira diferenciada e sexta-feira Exu. Toda sexta-feira, até acabar a quaresma. A senhora toca só uma vez no ano ou a senhora abre mais sessões para eles? Todo o ano inteiro. O ano inteiro. Penúltima sexta é Pombogira e última sexta é Exu, o ano inteiro. O ano inteiro. Entendi. Agora na quaresma aí é Exu a quaresma inteira. Seu Dranca já acho que é o 4º ou 5º ano que ele tá vindo. Os Exus tá vindo toda sexta-feira, amanhã. A quaresma é um período bem pesado, complicado. A gente tem que, né? Sim. Bastante, né? Sim, tem. É um momento mais. O pessoal fala, é um momento que a gente tem que estar mais se cuidando. Mas eu vou falar um negócio sério pra senhora. Tem que se cuidar, não é só na quaresma, não. Com certeza. Né? Com certeza. A espiritualidade, ela tem. Agora sim que é o momento de mais pessoas ruins, espíritos ruins, quiumbas, trevosos, mas falando sério, é o ano inteiro, é a vida inteira, é com quaresma, sem quaresma, a gente tem que estar em vigília constante, né? O Júlio falou que Umba não tira férias, perfeito, isso mesmo. Não tira mesmo não. Não tira não. Uma não tira férias, Trevoso, Egum, nenhum deles tira férias. Então, é o tal do negócio. O que a gente faz? Então aí a gente foi pra lá, depois seu Tranca falou de vir pro Buracão, aí a gente veio. Hoje tem mais de 7, 8, acho que tem uns 10 anos que a gente tá aqui nesse barracão já. É isso, deixa eu ver. 7 anos, Thalia. A terreira é própria da senhora? Não, é da minha mãe. Aqui é da minha mãe. A minha mãe é meio quarteirão aqui. Aí tem a bicicletaria do marido dela, tem a casa dela e tem o centro. Aí o centro já de frente pra rua, tudo. Mas a gente vai ficar aqui, mãe, pouco tempo, porque eu creio que até o final do ano a gente vai estar com um terreno só para construir a tenda. Aí a gente vai ter mais coisas. E só voltando lá atrás, a nossa casa não se trabalha com a Umbanda. Eu trabalho com médico
Dr. Eurípides Barçanufo, que vem e faz cirurgias espirituais também. Que legal. Então a gente tem, as pessoas falam, mas Umbanda não joga fusos. Umbanda. Aí. Enfim. O pessoal do Kardec, às vezes pode falar, mas médico espiritual não pode na Umbanda. Aí eu falo, pode. Tanto vai, tanto vem, que ele faz cirurgia espiritual. Inclusive, minha nora, que mora lá no Mato Grosso com meu filho, ele é média, ela é média do Exu Ventania e o meu filho é médio do Capa Preta. Eles moram lá no Mato Grosso. O segundo filho dela veio o Pedro Henrique, e no segundo filho dela, os médicos da terra falaram para ela que ela não poderia ser mãe mais porque ela tinha um problema no útero. Doutor Eurípides veio, fez a cirurgia no útero dela e hoje ela não só teve o segundo, como ela teve o terceiro. Viu só? Pai Rogério de Oxalá, axé, meu querido, a bênção. A bênção, pai. Entendeu? Então, curiosa para conhecer o pai Jacob. Nossa, queria um abraço desse preto velho. Ele deve ser muito ciumento, né, mãe? Ele é, muito. Ele é muito ciumento assim, mas ele é o jeitinho dele. Ai, mãe, um dia vem fazer uma visita para nós aqui? Não, vem na por favor. nosso humilde lugar. Vem. No final do ano, todo final do ano a gente faz a festa. Do seu Tranca-Rua e da Dona Maria Padilha, ou melhor, de todos esses da casa, de todas as pombogiras. Em agradecimento pelo ano. Claro. E aí a gente faz. Então é em dezembro a nossa festa. Então vai aí se programando. Se não dá pra vir. Vamos. Ela fica lá na minha casa, é minha convidada para ficar na minha casa. Ai, que coisa gostosa de se ouvir. Muito obrigada. Entendeu? Então aí a senhora tem, aí fica pra festa, a senhora vai ver que festa maravilhosa. Nossa casa é uma casa humilde, mas é uma casa que tem muito axé, muito amor, muito carinho. É uma casa que o que a gente emana para as pessoas é amor. As pessoas têm que entender que o amor tem que comandar e o ódio tem que ir embora. É só isso. É verdade. E as entidades, como os pretos velhos, os caboclos, os herês, eles trazem essa essência pra gente. E eu acho que tem muitos evangélicos que precisavam de trazer o preto velho deles para trabalhar, entendeu? Eles ficarem mais carinhosinhos, mais, né? É um estranho da vida, né, mãe? Pra ver se... Não é? É verdade, concordo. Ai, gente, falta muito amor. É igual eu falei, é mais amor e menos ódio. A gente, sabe o que é que falta, mãe? É um pouquinho de consciência das pessoas, porque somos todos iguais. A gente se doa, a gente tem sentimento, todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, até porque a gente vai para o mesmo lugar, para a massa de origem. Sim, sim. Então, e outra, a gente não tem que brigar entre religiões de afro-brasileiras ou afro-africana mesmo, né? Porque, mãe, eu acredito assim, cada um tá no lugar certo que deveria estar. Com certeza. Sabe? Cada um tá no seu lugar. Você é do candomblé, axé, te respeito. Você é da Umbanda, axé, te respeito. Você é da Quimbanda, axé, te respeito. Você é do Namastê, axé, ou Mutumbá, ou como é que é o pessoal da Namastê lá, dos indianos lá? Que acredita em Alá. Os muçulmanos, Muçulmanos. Gente, é gente. E tem a sua religião, tem sua... doutrinas que são diferentes. Com certeza. Doutrinas. Só doutrina. A casa da senhora tem uma doutrina, a minha casa tem outra doutrina, a casa do pai Rogério que estava aí é uma doutrina, a mãe Lu, todo mundo tá na mesma pegada, mas doutrinas diferentes. Na minha casa não faz corte. Mas o que eu tenho a ver com a casa que faz? É a doutrina da casa. Igual aqui, a comida dos nossos orixás aqui é erva, é comida mesmo, comida. É um feijão fradinho,
uma fruta, eles aceitam. E se aceita um egé, um corte lá na outra, tá tudo certo. Não tem esse negócio de falar, mas o orixá não aceita. O orixá é que sabe se ele aceita. Ele aceita o egé, que é o sangue, ele aceita a fruta, ele aceita a comida. Sabe por quê? Que é isso aqui que tá dando, ó. É isso aqui que tá dando. Se eu não tiver dinheiro para comprar uma vela vermelha para minha ançã, eu pego uma vela branca. É isso aqui que tá dando. Ela vai aceitar. Entendeu? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é uma concorrência. Na minha casa não faz forte, mas nem por isso eu vou falar mal ou ter irresponsabilidade no falar de casas que fazem. Se lá tá funcionando, tá funcionando. Se na minha tá funcionando, da comida, da fruta, tá funcionando? Tá funcionando. E tá tudo certo. Eu só acredito que a gente tem que ter respeito. Sabe? Os pais de santo, às vezes a pessoa fala, porque a casa que não tem... Já chegaram a falar isso pra mim. Eu tô falando isso pra senhora porque já falaram pra mim. Um dirigente espiritual um dia falou pra mim, mas o corte tem outro significado. Me explicou o significado do corte, eu entendi, legal. Não tem a mesma energia. A oferenda da senhora não tem a mesma energia do que um egé. Eu falei, mas engraçado, quando eu dou uma comida para Xangô, quando eu dou uma malá para Xangô, quando eu dou um fradinho para Ogum, quando eu faço um cará, igualzinho um porco-espinho assim, ó, bastante dendê, para uma pessoa que está desempregada, para Ogum, e eu vou lá na linha do ferro, entregar esse porco-espinho lá, né, com o nominho, a data de nascimento da pessoa, bastante dendê, e depois eu espero aquela vela queimar, depois eu pego tudo e jogo no lixo, ou às vezes eu faço aqui dentro do meu barracão mesmo, não vou nem na linha de ferro, faço aqui no barracão, porque eu sou contra também sujar a natureza, eu faço oferenda aqui dentro do barracão, e na outra semana a pessoa vem e arrumou um emprego, mãe. Como é que a minha oferenda do meu porquinho espinho lá não deu certo? Se a pessoa arrumou um emprego, se fez um banho de pipoca, de Omolu, aqui para Omolu, a pessoa estava com a doença, às vezes incurável, curou com um banho de pipoca. Eu não dei egé, eu não dei sangue. Como é que o Omolu aceitou? Cada doutrina, mãe. Com certeza. E o orixá, ele trabalha conforme a sua fé, que tem dentro do seu coração. É isso que eu quero que as pessoas... Eu não quero mudar a casa de ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu para querer ditar regras na casa de alguém? Mas eu só quero falar para as pessoas que a Umbanda, ela não tem um dogma. Ela não tem um dogma, igual Kardec tem, igual a católica tem, né? Igual a evangélica tem. Nós não temos um dogma. A nossa casa é a nossa doutrina. O que é a doutrina que eu aprendi? Os meus guias passaram para mim. Foi meus guias. Eu vou desrespeitar. Não tem uma Bíblia pronta, né, mãe? A gente vai aprendendo com a prática, a oralidade, os mais velhos. Justo, foi meus guias, foi os mais velhos, meu pai Jacó, seu Tranca-Rua, Caboclo do Pan, eles que me passaram. Então, quer dizer, eu tenho que ir contra o que eles me ensinaram e fazer o que os outros querem que eu faça? Não. Que é o sagrado. Não, eu não vou pela cabeça do humano, eu vou pelo sagrado. O sagrado que comanda a minha casa. Axé, mãe. Mãe, tem uma pergunta aqui para a senhora. Qual foi a sua maior alegria dentro do sagrado? Eita! Meu Deus! É só uma? Por enquanto sim, mas vai vir mais. Não, eu digo assim, é só uma alegria, porque foram tantas. Alegria dentro do sagrado. Aquela coisa que
Fica Ó. marcada, né? Gente, estamos quase lá, hein? Nos 100K. Uhul! Legal, olha aí. Ô mãe, eu vou falar primeiro tristeza e depois eu vou falar alegria. Perfeito. Era também a próxima pergunta era o universo. Pode falar. A primeira tristeza foi quando eu não tinha aceitado a Umbanda como minha religião e eu tentei tirar minha própria vida. Eu não encontrava, eu não me achava. É igual eu falei, eu passei em todas as religiões e eu não me encontrava. E quando eu vim de Londres, que eu fui pro exterior, eu morei fora do Brasil 2 anos. E quando eu cheguei no Brasil, eu me senti perdida, eu me senti desamparada, eu tinha 2 filhos para criar. Fui com sonhos para lá. E cheguei literalmente com a mão na frente e outra atrás, porque eu não fui para lá, não foi para ganhar dinheiro. Eu fui para lá para abaixar o narizinho. E às vezes realidade, né? e a espiritualidade, ela machuca. É igual eu falei, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. E a espiritualidade, ela vai te ensinar. E às vezes ela te ensina da pior forma. Exatamente. E aí um dia à noite eu tava aqui, eu não tinha nem lugar, porque eu não tinha conseguido minha casa própria, que eu fui para comprar minha casa própria, eu fui para dar uma vida melhor para meus filhos. E eu fiquei 2 anos fora, aí minha mãe começou a passar muito mal, doente e tal. Meu irmão falou pra mim, ó, você volta pro Brasil, porque senão você não vai pegar sua mãe viva. Mas fala assim um com o outro, sabe? Sua mãe. E a sua mãe, tá bem? Sua mãe, como é que vai? E aí eu falei pra ele, eu tô voltando. Entre o dinheiro e minha mãe, eu preferia minha mãe. Prefiro a minha mãe, sempre preferi minha mãe. E aí eu voltei pro Brasil, literalmente com a mão na frente e outra atrás, e comecei do zero. E aí começar do zero, mãe, é algo assim que pra mim foi sempre muito complicado. Por isso que eu gosto muito de uma rotina. Eu não gosto muito do novo, sabe? E aí eu tive que começar do zero. E aí eu tava desesperada, eu tinha um inglês de comunicação, tudo, arrumei um trabalho, comecei a trabalhar. Aí eu vim morar até aqui nessa casa, que hoje é o centro, era uma casinha de 3 cômodos. E aí eu vim morar aqui com meus meninos, com meus 2 filhos, né? Um que é o pai pequeno e o outro que mora lá no Mato Grosso, que a minha menina morava com a minha mãe. E aí comecei do zero, literalmente. E aí eu fiquei tão assim, é um momento de fraqueza que o ser humano tem. Tava construindo um viaduto aqui e eu fui pra lá. E eu falei, meus filhos têm pai. Tem avós que vai tomar conta deles. Tem tudo aí, eu não vou fazer falta não, porque pra mim começar do zero tava muito difícil. Eu fui num sonho, eu fui num projeto, né? Eu fui num sonho, num projeto. E aí me deparei com muita dificuldade. Como eu não fui lá para ganhar dinheiro, eu fui lá para baixar o nariz, para aprender a ser gente. Alexandre, obrigada. E fui para esse viaduto, tentei me tirar minha vida, só que aí eu não sei se foi seu tranca, se foi o pai Jacó. Até hoje eles não me falaram quem foi. Chegou um homem todo de branco e eu esperando um caminhão, uma carreta vir. E sumiu todas as carretas da rodovia, não passava nenhuma carreta, não passava nada. E eu falei, caraca, nem na hora de eu morrer eu tenho sorte. Cadê os caminhões? Cadê o movimento dessa rodovia? E aí chegou um homem atrás de mim, cutucou no meu ombro e falou pra mim assim, eu falei, uai, tô aqui vendo o tempo. Ele falou, não tá não. Você não tá aqui vendo o tempo, não. Deixa eu só te falar, a sua história ainda não acabou. Você ainda tem uma história muito bonita ainda para concretizar. Você tem uma história muito bonita para escrever na terra, não é o seu momento. E aquilo me doeu tanto que eu abaixei a cabeça para chorar no viaduto, porque eu senti tanta vergonha. E ao mesmo tempo eu falei, cara, quem que tá sabendo? Porque eu não avisei para ninguém. Eu não avisei para minha mãe, eu não avisei para ninguém. Como é que alguém tá sabendo que eu ia tirar minha própria vida?
E abaixei para chorar. E ele falou isso para mim. Falou, não tá na sua hora. Você ainda nem começou, ainda tem muita coisa preparada para você. Vai embora para sua casa. Que a sua vida vai mudar. Você ainda vai escrever uma linda e bela história no planeta Terra. E eu abaixei para chorar. Mas me deu uma compulsão de choro, mas um choro doído, de vergonha, de tudo que a senhora imaginar. Porque a gente se sente um lixo nessa hora, porque você pensa, covardia, eu tirar a vida, porque eu cheguei literalmente com a mão na frente e outra atrás, e sabendo da força espiritual, da força que eu sempre tive na minha vida. Aí quando eu levantei, que eu fui enxugar as lágrimas, que eu levantei para olhar para trás, eu não vi essa pessoa mais. E até hoje eu não sei quem é ela. E na hora que eu olhei para baixo, que eu vi assim, os caminhões começaram a passar. Muito caminhão. Parece que tinha acontecido um acidente, alguma coisa. Tinha parado lá e os caminhões estavam parados. Tanto que deu tempo de acontecer isso, mas parece que foram muitas horas. E não foi. Não foi muitas horas. Foi rápido demais. E eu fiquei com tanta vergonha na hora que eu saí, desci e vim embora para casa. Aí cheguei aqui, abracei muito meus 2 meninos, abracei, pedi muito perdão para Deus, para os guias, porque eu fui muito pequena. E foi a última vez, mãe. A última vez. Esta foi a minha tristeza e esta foi minha alegria. Porque é aí que eu me descobri, que eu levei a sério e que eu me entreguei para um bando e resgatou. É isso. A alegria e a tristeza. Agora que história forte, mãe. Olha, que sirva, né, de exemplo aí para os mais jovens, porque a espiritualidade é isso, né, mãe? É um chamado. É muito sério. Quando a gente tem uma missão, a gente passa por muitos testes, né? E a senhora só provou a mulher forte e guerreira que a senhora é, superou tudo. E tantas outras coisas que aconteceram na sua vida, porque não foi só, foram várias, né? Sim. Mas o seu pai... Essa uma foi das mais fortes, porque se aquela entidade ou aquele guia espiritual não tivesse me dado aquele chacoalhão, talvez eu não estaria aqui falando com a senhora, dando esse testemunho, esse relato. Exatamente. Falando com seus seguidores, né, com as pessoas que seguem a senhora, falando com meus filhos de santo, porque tem muitos filhos de santo meus que são novos na casa e não conhecem essa história minha. Os mais antigos conhecem, a minha família conhece. Porque eu já contei essa história, inclusive, lá no YouTube. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, né? Lá no YouTube eu tenho lá um pouco da minha história, que tem um pouco dessa história também. Então, assim, na Fênix. Que show. Não é à toa que eu tatuei uma Fênix no braço. Tudo sobre mim. A Fênix é sobre mim. E não é eu gosto passado de tudo, eu né? uso muito a Fênix como referência. Porque muitas vezes a gente está no chão, no pó mesmo, e a gente se levanta de uma maneira que ninguém consegue explicar. Ah, mas ela se levantou, se renovou. Mas a gente tem essa força dentro da gente capaz de se renovar quantas vezes for necessária. Sim. Então, né? E aí isso acontece muito. É igual eu falo, dou exemplo muito para os meus filhos aqui. Eu falo para os meus filhos, olha, tem dia que eu vou chegar aqui que eu estou espedaçada. Mas vocês nunca vão me ver desistir. Axé. Sabe, porque eu dou essa força para eles, eles falam, tem uns que às vezes me passam uma mensagem particular, falam, ai mãe, eu tô cansada, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Aí eu vou falar, quer que eu conto para vocês quantas vezes não deu certo para mim? E eu tô aqui? E não é porque a gente é um bandista que as coisas vão ser maleáveis. Pelo contrário, às vezes vai ser até muito pior, por a gente ser do axé.
Porque é igual eu falo para eles, tem momento que as coisas para nós parece que demora mais, custa mais, é mais difícil, é mais complicado, é mais doloroso. Mãe, tem hora que eu falo, caraca, uma coisa simples que é para alguém, na nós parece que, olha... É desse tamanho, né? É, verdade. Entendeu? Aí eu falo, vamos junto, nós estamos juntos, vamos junto, sabe por quê? Porque eu não deixo eles desistirem. Porque se eu mostrar fraqueza para eles, e o pai pequeno, que é igual o pai pequeno da casa também, que eles seguem muito o pai pequeno, se eu e o pai pequeno hoje, eu tenho o pai pequeno graças ao Olorum, porque eu não tinha o pai pequeno, era só eu. Hoje eu tenho o pai pequeno que me dá uma força tremenda. Ele é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, né? E é meu filho de sangue. Ele é o pai pequeno e meu filho de sangue. Então ele... A senhora é o leme desse barco. Sem a senhora não vai a lugar nenhum. Entendeu? E aí eu falo, quando eu falo assim, cara, eu preciso de manter a força. Às vezes eu tô tão capenga, mãe. Às vezes eu tô tão brocochosinha. Mas eu falo, hoje tem gira, hoje eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, meu preto velho, é o meu caboclo, e vem e trabalha, e eu saio daqui, ó, é igual eu falo pra senhora, a Umbanda pra mim, ela é minha vida, Axé. Não tem como. O que a senhora diria para os jovens que estão se iniciando agora? Não abandona, não largue, não corra. Porque eu tenho um monte de jovens aqui. Eu tenho meu jovem, mais jovenzinho que eu tenho aqui, ele vai fazer 2 aninhos. O mais novizinho meu aqui. Aí eu tenho de 2, eu tenho de 5, eu tenho de 4, eu tenho de 10, eu tenho de 12, eu tenho de 14, eu tenho de 15, de 17, eu tenho de 13. Sabe? E eles estão tudo aqui, ó, agarrados. Tem hora que ele tira eu mais o pai pequeno do prumo, nós pega eles e vem cá, vem, não é assim. Mãe, que eu tenho de conselho, garotada, entrem para Umbanda e se entreguem para vocês evoluírem, para vocês serem seres humanos melhor, porque a Umbanda vai te modular, vai te é um diamante bruto a ser lapidado para a vida, para o futuro. A Umbanda, ela lapida os jovens, ela lapida até nós, e né, somos semi-jovens, ela lapida, né, a gente, para muita coisa. Tem hora que eu me deparo com tanta coisa que eu falo, opa, e ele tá, e esses jovens, e o nosso centro novo que a gente vai construir, mãe, ele vai ter escola de computação, vai ter crochê, vai ter um monte de coisa que eu quero trazer. Eu quero tirar muitos jovens da rua. Eu quero tirar muitos jovens, porque o nosso futuro da Umbanda, do Candomblé, não somos nós, é os jovens. Exatamente. Eu tenho que deixar para os meus netos, para os meus bisnetos. A senhora tem que deixar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus bisnetos, para os seus... porque é eles que vão comandar, porque a gente vai embora, vai chegar uma hora a gente vai embora. E a gente tem que deixar esse amor, tem que deixar esse respeito. Então tem que pôr novo. É igual eu tenho 2 netos meus, que é o filho do pai pequeno e da Thalia. Os 2 foram gerados na Umbanda, nasceram na Umbanda, estão crescendo na Umbanda. O pequenininho de 2, que vai fazer 2 aninhos, o Dante, ele tá aprendendo agora. Epa, babá! Você fala pra ele faz com a mãozinha, coisinha mais linda. Você fala pra ele, Laroexu, ele aprendeu primeiro. Ele fica assim, ó. Lá, quando você fala Laroexu, ele faz assim com a mãozinha. Eu tô querendo saudar. Vai fazer 2 aninhos. O Ogan, o Noah, que tem 5, que é o filho do pai pequeno e da Thalia, ele é o Ogan da casa, ele tá no atabaque. A senhora vê que gracinha, mãe, ele cantar, o seu tranca-rua chegar, a senhora fala, não acredito. E é isso que eu quero, é esse futuro que eu quero. As crianças, na escola, não ter o preconceito, para as crianças não ter medo de vir com Umbanda.
Não teve medo de vir conhecer a Umbanda. Não tem medo de vir conhecer o Candomblé, sabe? Porque as pessoas têm medo, porque põem medo na cabeça dessas crianças. Ai, não. A minha tia da escola falou que é coisa do demônio. A tia da escola falou que é coisa do diabo. Então, se os jovens não entender e aprender 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses o Dante tem. Ele já faz babá e laroê, chuca, mãozinha. É o trenzinho mais lindo do mundo. Então eu falo para a senhora, chamem quem tá aí na live, quem conhece, chama os jovens para conhecer a casa da mãe Lenira, a casa da mãe Úrsula, a casa dos pais de santos, das mães de santos que estão aí, né, da Umbanda, do Candomblé. Gente, o axé é vida. Renova a vida, renasce vidas. Através do axé que resgata muitas pessoas, né, mãe? Sim, e a Umbanda tem isso. Assim, eu falo mais da Umbanda porque eu sou dirigente da Umbanda. Mas eu falo assim, a Umbanda ela tem isso de cuidar. Ela cuida desde o Preto Velho sendo psicólogo, né? Como o Exu sendo aquele pai que você não ouviu quando você era criança. Aí você tem o Exu lá, você fala, ah, meu Deus, é esse aqui que era... Tudo que eu não ouvi do meu pai, eu tô ouvindo agora. É verdade, é verdade. É isso. E aprender e levar isso para fora. Aprender e levar para fora. Sabe, mãe? Tem que aprender e levar os mais novos. Tirar essa babaquice que esse povo sempre tá falando, que a gente é do demônio. O mundo tá do jeito que tá, é por causa de nós. Os delícios, né? Os delícios. Por causa de nós o quê? Pelo contrário. O mundo está melhorando e vai ficar melhor é por causa de nós. Porque nós é que temos os mensageiros de todo o plano de Deus, de Jesus, de Olorum, de Oxalá, aqui, ó, conversando diretamente com a gente. Entendeu? Então não é demônio, não é diabo, não é nada disso, não, pelo contrário. Ai, se não fosse eles na nossa vida. O que seria diferente, né? O que seria? Mãe, qual é a frase de guerra da mãe Úrsula? Aquela frase que, assim, ó, a sua marca, a sua cara, é a mãe Úrsula. Força, foco e fé. Essa é a minha marca. Força, foco e fé. Pronto. Porque para estar no mundo de hoje precisa de força. Para estar na religião que nós estamos hoje precisa de foco. Para não deixar o ego. E fé, porque sem fé nada se constrói, nada se resume, nada tem resultado. Verdade. Entendeu? 15. Se a senhora tivesse a oportunidade de estar de frente com o seu tranca-rua, com o seu pai Jacob e com o seu pai Xangô, o que a senhora diria para eles? O seu tranca? Aí eu ia chorar, né? Só ia chorar. Acho que eu não falaria nada, mãe. Eu sou chorona. Nossa, Deus. A única coisa que eu falaria, eu olharia bem dentro desse olhão dele e falaria gratidão e abria a boca a chorar. E pro meu pai Xangô, eu choraria também e falaria gratidão. E gratidão por ele ter me escolhido como filha dele. Porque é maravilhoso ser... Nossa. É gratidão. Só gratidão. Tudo se resume a gratidão. Que é mais do que obrigado. Gratidão é maior. É maior. É gratidão. A gente vê isso no falar da senhora. Em poucas palavras, mãe, o que é raízes para a senhora? Pelo que a senhora já viveu, o que as entidades passam para a senhora? Raízes é como se fosse
Sabe, inclusive eu tenho até no chaveiro do meu carro ali, tem uma, eu comprei até na loja da Thalia, que ela tem minha nora tem uma loja de axé, de artigos religiosos. A árvore, para mim, ela significa a raiz, né? Ela significa a árvore Lógica. Isso. A árvore significa, a raiz para mim ela significa a árvore genealógica. Árvore genealógica. É onde começa a minha ancestralidade, que eu devo muito aos meus tataravós, a minha ancestralidade, vindo da minha avó, depois da minha mãe, que eu tenho muito a agradecer, a meu pai, que eu tenho muito a agradecer, porque se não fosse minha mãe e meu pai, eu não estaria aqui. Se não fosse minha avó e meu avô, minha mãe e nem meu pai não estariam aqui. Então, para mim, a raiz, para mim, ela significa a árvore genealógica, é a ancestralidade, a minha ancestralidade, que me trouxe, e espero que ela não pare em mim, que ela vá. Essa raiz ainda cresça muitas décadas a fim. É isso que significa a raiz para mim. Afinal, é das árvores que se tira bons frutos, né? Que se tem as sementes para que se possa ter outras mudas, né? Um outro crescimento. Então, o intuito do meu projeto é esse. As raízes. A gente entender que não é somente uma árvore. Ela tem tanta coisa por trás de uma árvore, daquelas raízes, né? Então, por mais que aquela árvore esteja ali, mas ela passa por muita coisa. Ela enfrenta o frio, ela enfrenta o calor. Então, é por isso que eu falei para a senhora a respeito da minha ancestralidade. Se não fosse a minha ancestralidade, eu não estaria aqui. Então, às vezes, pessoas falam, eu quero desligar da minha ancestralidade, eu odeio, não sei o quê. Eu não, pelo contrário. O que eles fizeram lá atrás foi o que deu para eles fazerem. É o que tinha para eles fazerem. Como a minha avó criou minha mãe, como a minha tataravó criou minha avó, como a minha tatatatá criou minha tatá, entendeu? E como chegou até a mim, dependeu de mulheres, sagrado feminino. Então eu tenho que respeitar essas raízes. Para mim, a raiz é a minha ancestralidade. E não quer dizer que porque eles erraram, porque eles fizeram o que fizeram lá, eu tenho que ser como eles ou viver-me, ai, tadinha de mim. Pelo contrário, através de mim, do meu momento por eles, através de mim eu posso começar a mudar o agora. As minhas raízes vão ser diferentes da agora para frente. Nossa, que lindo! Gente, batemos 100K! Uhul! Achei. Maravilhoso. Ai, que coisa boa, que energia maravilhosa, que live sem palavras. Não, olha, nem... Que bom, mãe, que a senhora gostou. Nossa. Espero não ter decepcionado, me perdoe a todos que estavam aí. Às vezes eu falo demais. Mas a gente está aqui para ouvir, a gente queria ouvir a sua história. É isso que é o bacana, a gente ouvir as experiências, as histórias, para que a gente possa pegar os exemplos e levar também para a vida da gente. Olha a mãe Úrsula aí, essa fênix maravilhosa. Né? Então... É isso. E é esse o meu legado que eu quero deixar. Um dia, quando eu for embora dessa live, o dia ficar salva. Ela vai ficar salva. Vai, a gente quer levar para mais pessoas. Porque o dia que eu for embora, esse legado eu quero deixar de força, de fé, de foco e falar e deixar para as pessoas que o diferente também ama, o diferente também tem sentimento, o diferente também respeita, não importa a raça, o credo, a cor da pele, o gênero, a sua condição financeira, sua classe social.
É isso que eu quero deixar, que todos têm que ser tratados com respeito e com amor, só isso. Sabe? E a nossa religião, ela tem que ser respeitada. Ah, não vou com a sua cara? Ótimo, não quero que todo mundo vá com a minha cara mesmo, não. Mas me respeite, que eu tenho um lugar no mundo, entendeu? É mais ou menos assim. Pra gente, eu queria que a senhora falasse uma frase de conscientização para todos, não só a gente que é da Umbanda, da Quimbanda, é num todo. O que a senhora diria? Porque essa live vai ficar gravada, né? Ela vai chegar a mais pessoas, então só tem que se estender mais e mais. O que eu deixaria de conselho? Isso. Não importa o que vocês estejam passando, não importa o que vocês passaram, ou estão passando, ou vá passar. Nunca desistam. Porque a vida é um presente e tem que ser honrada. É essa a minha frase. Axé, gratidão, mãe. Obrigada por senhora ter vindo, essa live maravilhosa, a sua história, as suas palavras, as entidades, né? Passa tantos ensinamentos pra gente. Então, que a gente possa, né, levar um pouquinho desse axé, desse conhecimento aos mais jovens, não somente aos mais jovens, né, a todos, né, gratidão à senhora, à sua casa, à sua família religiosa, à sua família de sangue, enfim. Que a espiritualidade, Deus, orixás, possa abençoar todos vocês. Vamos aí para a parte 2, com a mãe Úrsula, maravilhosa, porque tem mais conteúdo. Ai, tem, mãe. Vamos fazer a 2, a 3, que é a história com força. Com certeza, né? Mas eu tenho só que agradecer. Tenho só que agradecer muito por esse espaço. Meus filhos estão todos aí, gratidão aos meus filhos. Vocês foram demaisão, as pessoas que estiveram aí também. Parte 2, com certeza. Vamos ter parte 2, vamos sim. Parte 2. Vamos parte 2, sim, vamos sim. A mãe Lenir depois a gente fala direitinho, ela combina direitinho com o Kenny, ou comigo mesma, que agora tem meu número particular. E aí a gente vai se falando. E eu só queria agradecer, gratidão, mãe, pelo espaço. Eu agradeço a senhora. Pela live maravilhosa, e me perdoe se às vezes eu falei muito, ou às vezes eu não falei muito, mas eu sou isso, essa sou eu. É isso que a gente admira na senhora, é o que a senhora é, a senhora mostrou o que a senhora é. A senhora não veio aqui e mostra, ai, a mãe Úrsula. Não, a senhora mostrou o que a senhora é. Eu choro, eu rio, eu falo alto. Entendeu? Então é isso, né? Por isso que eu admiro a senhora. Achei. Né? Ser de luz. Pessoal aí, ó, gratidão pela meta, tanto dos presentes como ali dos compartilhamentos de tudo. Né? Obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando. Enfim. Gratidão. Gratidão a todos meus filhos, gratidão à senhora. Só gratidão. E espero que esse canal da senhora cresça muito, 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 com muita axé do seu tranca-rua, nosso tranca-rua, possa abrir mais nossos caminhos, né? Nosso pai Xangô, minha mãe Yansan, minha mãe Oxum, meu pai Ogum, dê muita força, muito caminho aberto para a senhora, para sua assistente aí, como é que ela chama? Daia. Axé, Daia, meu pai Xangô abençoe, a benção pro seu pai Xangô também. E gratidão meus filhos que estiveram aí, ó. Vocês falaram, eu fiz fogo mesmo. Vocês não posso brincar com vocês não. De tudo ali, ó. Eles falam, eles conversam, eles são maravilhosos. Que linda a sua família religiosa. Somos unidos, graças ao senhora. Gratidão a todos. Dai aí mais uma vez. Obrigado por acompanhando, me ajudando, Lu. Um beijo a todos. Vamos falando, axé, saravá. A bênção, viu, mãe Lenir? Axé. Meu pai abençoe a senhora, gratidão por esse espaço e vamos nos falando. Vamos sim, axé. Axé.
Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô.